Olá, aluna. Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula de física, né? Aqui pelo preparatório Paz UEMA Enem. Ok? Aula de hoje, energia, trabalho e potência. Fica ligadinho, né? Aquela dica de sempre, papel, caneta, né? E aquele modelo aqui que vocês já conhecem, né? Responder questão, comentar o conteúdo, né, do qual essa questão ali ela é ancorada, tá ok? Para que você consiga entender o conteúdo e responder as questões aí dos vestibulares que vocês irão, né, fazer aí no final do ano, né? O da UEMA e o do Enem, tá certo? Além de outros vestibulares aí pelo Brasil, tá certo? Então vamos lá para a primeira questão de hoje, né? Questão do Enem, certo? Então, questão 1 diz o seguinte: analisando a ficha técnica de um automóvel popular, né, verificam-se características em relação ao seu desempenho, considerando o mesmo automóvel em duas versões. Uma delas funcionando a álcool e outra a gasolina. Então, tem-se os dados apresentados no quadro em relação ao desempenho de cada motor, né? Então, eu vou trazer para cá esses parâmetros, né, da tabela que aparece aí para vocês. Ó. Então, a aceleração, certo? O primeiro parâmetro é a aceleração. Pronto. A aceleração. O motor funcionando a gasolina, ele vai de 0 a 100, né, km por hora em 13,4 segundos, ok? No motor a álcool, né, vou colocar aqui, o motor a etanol, ele vai de 0 a 100 km por hora em um intervalo de 12,9 segundos, certo? Então, a gente já consegue ver uma diferença aí entre os dois, né? Que um vai de 0 a 100 em 13 segundos e o outro vai de 0 a 100 em 12,9 segundos, certo? Aí nós temos o segundo parâmetro, que é a velocidade máxima, certo? Velocidade máxima. Esse carro, a gasolina, ele chega aí até 165 km por hora. Ele, na versão a gás, né, abastecido com gás, ele chega a 163 km por hora. Certo? Então, voltando aí, considerando desprezível a resistência do ar, qual a versão apresenta maior potência, certo? Aí nós temos as análises aí, né, das opções. Letra A. Com a versão gasolina, consegue maior aceleração, certo? Esta é a que desenvolve maior potência. B. Com a versão gasolina, atinge o maior valor de energia cinética. Esta é a versão, né? Esta é a que desenvolve maior potência. Letra C. Com a versão a álcool, apresenta maior taxa de variação da energia cinética. Esta é a que desenvolve maior potência. Letra D. Como ambas as versões apresentam a mesma variação de velocidade no cálculo da aceleração, a potência desenvolvida é a mesma. Letra E. Com a versão gasolina, a gasolina fica com o motor trabalhando por mais tempo para atingir os 100 km por hora. Então, esta é que desenvolve maior potência. Certo. Então, vamos lá. Gente, potência, fisicamente falando, é trabalho sobre tempo, certo? Trabalho sobre tempo. Potência, a unidade de potência é watts, certo? Dado pelo W. Pronto. Então, o que quer dizer potência? Certo? Potência, ele vai medir a rapidez com que é realizado determinado trabalho, certo? Ou seja, quanto mais rápido determinado trabalho é realizado, maior potência foi desenvolvida, certo? Vamos imaginar
os aparelhos de ar-condicionado, por exemplo. Né? Os aparelhos de ar-condicionado, eles têm ali uma graduaçãozinha, né? 7,5, 9, 12, 18, 24, 60 e por aí vai, certo? Esses aparelhos, eles são responsáveis por fazer o resfriamento de um ambiente, ok? Todos eles irão conseguir fazer o resfriamento do ambiente, determinado ambiente, certo? Só que aqueles que têm maior potência conseguirão fazer esse resfriamento mais rapidamente, certo? Por exemplo, um aparelho de ar-condicionado de 18 mil BTUs, certo? Ele consegue resfriar um ambiente mais rápido do que um de 9 mil BTUs, certo? Mas os dois conseguem fazer a mesma coisa. Porém, o de 18 faz mais rápido do que o de 9. Logo, ele tem maior potência, certo? A gente pode até trazer para os carros também. Um carro 2.0 e um carro 1.0, ok? Eles conseguem percorrer a mesma distância. Vamos supor que eles vão percorrer aí 100 metros, ok? A diferença entre eles é que o carro 2.0, ele consegue fazer isso mais rapidamente do que o carro 1.0. Ou seja, ele chega primeiro. Mas ambos irão chegar até os 100 metros. Tá ok? A diferença é que um consegue fazer com um tempo menor e o outro faz com um tempo maior. Certo? Então esse carro 2.0, ele tem potência maior do que o carro 1.0. Por quê? Ele chega primeiro, não é, aos 100 metros do que o carro 1.0. Isso, não é, os dois desenvolvendo aí uma potência máxima, certo? Uma aceleração máxima aí nesses carros. Tá certo? Então, essa é a diferença entre aqueles que têm menor e aqueles que têm maior potência. Então, potência é o quê? É a rapidez em que determinado trabalho será realizado. Certo? Bom, na situação da questão, nós temos o seguinte, nós temos um carro, né, tem a sua versão a gás, e o carro, esse mesmo carro, né, abastecido com gasolina e com etanol, desculpa, né? Gasolina e etanol. Certo? Então ele consegue chegar com gasolina, ele vai de 0 a 100 em 13,4 segundos, e quando ele está abastecido com etanol, ele vai de 0 a 100 com 12,9, certo? A gente já percebe aqui que o carro, quando ele está com etanol, ele consegue chegar mais rapidamente no 0 a 100. Né? Ele consegue acelerar de 0 a 100 km por hora mais rapidamente do que quando ele está com gasolina. Certo? Então esse indicativo aqui eu já posso até dar um destaque. Ele já consegue fazer isso mais rapidamente. Opa, se potência é a rapidez com que eu faço determinado trabalho, então eu já posso dizer que o carro, a aceleração do carro com etanol tem maior potência do que quando ele está com gás. Então eu já posso dizer que a potência, quando está com etanol, está com álcool, é maior do que a potência deste mesmo automóvel quando ele está com a gasolina. Ok? Então já posso destacar essa observação. Certinho? Bom, então vamos lá para a letra A. Vamos analisar a letra A. Com a versão gasolina, consegue maior aceleração, certo? Esta é a que desenvolve maior potência. Não, ele não consegue maior aceleração. Ele consegue menor aceleração. Olha só, a aceleração é de 0 a 100, que ele vai em 13,4 segundos. Certo? Em 13,4 segundos. Certinho? E de 0 a 100 com álcool em 12,9 segundos. Ou seja, ele consegue fazer mais rapidamente este carro, né? Essa distância, chegar a essa velocidade com etanol do que com gás. Certo? Então, a versão em que ele consegue maior aceleração é a com etanol. Preste bem atenção. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Se você pegar aqui, ó, 100 km por hora
e dividir pelo tempo, quem tem menor tempo vai ter maior, o resultado aqui vai ser maior. Ou seja, a aceleração com gasolina é menor do que a aceleração com o álcool, certo? É maior do que a aceleração com o álcool. Quer dizer, menor. Então a letra A já não pode ser. Tá ok? Letra B. Com a versão gasolina, atinge maior energia cinética. Certo? Esta é a que desenvolve maior potência. Pronto. Energia cinética. Massa é a mesma, velocidade ao quadrado sobre 2. Então nós estamos fazendo uma relação com a velocidade. Certo? Quem é que desenvolve maior velocidade? É a versão aqui, a álcool ou a gasolina. Certo? Bom, os dois eles conseguem fazer essa maior taxa de variação de energia cinética. Eles conseguem fazer essa variação de energia cinética. Tá certo? A diferença entre eles, né, vai ser justamente nessa potência. Certo? Aquele que desenvolve maior potência não vai ser aquele que a gente vai chegar a uma velocidade máxima, né, maior, mas sim aquele que vai conseguir fazer determinado trabalho em um tempo menor. Tá ok? Então a letra B não pode ser porque ele está falando de versão a gasolina. Olha só a letra C. Como a versão a álcool apresenta maior taxa de variação de energia cinética, esta é que desenvolve maior potência. Correto. A versão a álcool é aquela que desenvolve maior potência. Tá ok? Já foi até colocado aqui, né? A potência do etanol, o etanol, é maior do que a potência com gasolina. Então a resposta da primeira é a letra C, né? A letra D, ó. Como ambas as versões apresentam a mesma variação de energia, mesma a variação de velocidade no cálculo da aceleração, a potência desenvolvida é a mesma. Não, potências são diferentes, certo? Letra E, como a versão a gasolina fica com o motor trabalhando por mais tempo para atingir 100 km por hora, esta é que desenvolve maior potência. Não é o contrário. Ele deveria trabalhar menos para ter maior potência, não trabalhar mais para ter maior potência, certo? Então, se ele trabalha menos e consegue fazer o trabalho primeiro, então ele que tem maior potência. Então, a resposta da primeira, letra C. Tá ok? Então, vamos passar para a questão 2. Questão 2 também do Enem. Diz o seguinte, ó. Para irrigar sua plantação, um produtor rural construiu um reservatório a 20 metros de altura, a partir da barragem de onde será bombeada a água. Para alimentar o motor elétrico das bombas, ele instalou um painel fotovoltaico. A potência do painel varia de acordo com a incidência solar, chegando a um valor de pico de 80 watts ao meio-dia. Porém, entre as 11 horas e 30 minutos e 12 horas e 30 minutos, disponibiliza uma potência média de 50 watts. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e uma eficiência de transferência energética de 100%, qual o volume de água em litros bombeado para o reservatório no intervalo citado? Então, vou apagar aqui para a gente trabalhar ali a questão, ok? Então, é um reservatóriozinho de água, não é? Está a 20 metros de altura, né? E vai ser bombeado, né? O motor ele vai ser bombeado, vai bombear água para cima com esse painel fotovoltaico, né? Ok? Então é o seguinte, questão 2, né? Então, tem um reservatório, né? Vamos colocar assim, né? Tem uma barragem, e aqui nós temos um reservatóriozinho de água, pronto, que está a uma altura de 20 metros. Então a água vai ser bombeada, certo? Para cá, pronto. Então o motor, o motor que vai ser instalado, ele tem uma potência aí média de 50 watts, tá ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar os dados, né? Nós temos aí uma potência
de 50 watts, e isso trabalhando durante 1 hora, né? 1 hora, olha só. Potência é de 50 watts e o tempo, 1 hora, certo? 1 hora dá 3.600 segundos, certinho? Vamos lá. 50 watts, né? Uma vez que potência é trabalho por tempo, né? Olha aí, ó. Potência é trabalho por tempo, então é joule por segundo, não é isso? Ó, que é joule e o tempo é segundo. Então é joule por segundo, certo? Então 50 watts é 50 joules por segundo, né? Potência, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar isso para horas. 1 segundo tem quantos minutos? 1 segundo são 60 minutos, né? Então eu vou multiplicar aqui por 60. Então isso é o mesmo que 50 vezes 60, ok? Joule por minuto, né? Por minuto. Joule por minuto, certo? Que é o mesmo que 50 vezes 60 minuto, né? 1 hora é quantos minutos? 60 minutos, né? Joule por hora. Pronto, transformei aqui para hora, tá certo? Isso vai dar um total de aqui dá 30, né? Dá 18, dá um total de 1,8 vezes 10, são 3 com mais 2 dá 5, né? Vezes 10 a quinta, joule por hora. Pronto. Então, esse é o valorzinho que nós vamos utilizar para a potência. Então, essa é a potência, viu? Então, isso aqui é a potência. Então, a potênciazinha que o motor trabalha ali em média, certo? É 50 watts todo o tempo, né? Em ali 12h30, em 11h30 da manhã até as 12h30. Tá ok? Bom, uma coisa que a gente tem que saber também, ele está carregando água, né? Está jogando água. Densidade da água, né? Então a densidade da água, né? A gente sabe que é o quê? É massa sobre volume. Pronto. Massa sobre volume, né? Então a massa é o quê? É a densidade vezes o volume, certo? Então massa, densidade vezes o volume, tá ok? Bom, essa densidade da água a gente sabe, não precisa nem ser citado ali, né? Ele é de 1, ó, ele é de 1 grama por centímetro cúbico, certo? Esse 1 grama por centímetro cúbico, eu posso dizer que também é 1 quilo por decímetro cúbico. Por que decímetro cúbico? Porque a gente vai querer trabalhar isso em litros no final, certo? Porque ele pede lá em litros, né? Então vamos lá. Então, massa é o quê? É densidade vezes o volume, né? Então, a energia potencial gravitacional, porque ele vai, né, ter uma altura, né? Então, energia potencial gravitacional, massa, gravidade, altura, certo? Então, essa energia potencial gravitacional, a massa, ó, é a densidade vezes o volume, gravidade e altura, tá certo? Gravidade e altura. Então, essa massa vai ser igual a quanto? Certo? A massa, quer dizer, a densidade é 1, o volume, tá certo? Qual é o volume de água? Certo? Ele fala aí uma questão, né, de um reservatório que tem aí uma altura de 20 metros e por aí vai, né? Tem a gravidade que ele traz lá. Então esse volume, ele tem como ser encontrado, né? Então, quer dizer, o volume é o que a gente vai encontrar, né? E isso vai ser igual ao quê? A energia potencial, que vai ser a potência que está aqui. Então, o que vocês vão fazer?
vou deixar para vocês, vai dar 1,8 vezes 10 à quinta, vai ser igual a densidade, que é 1, né? A gravidade é 10, a altura é 20 vezes o volume, certo? E esse volume vocês irão encontrar em litros, tá ok? Com isso, nós finalizamos a nossa aula e até a próxima. Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de Física, né? Aqui pelo preparatório Paz UEM Enem, certo? Aula de hoje, gravitação universal, certo? Modelo que você já sabe, responder questão, né? Vamos responder as questões e vamos comentar, né? Aí, os conteúdos de Física dentro das questões, né? Nesse caso, o nosso conteúdo que a gente vai comentar hoje é o de gravitação universal, tá ok? Aquela dica de sempre, papel, caneta, faça as suas anotações, certo? E responda as questões juntamente comigo, ok? Então vamos lá para a primeira questão. Então a primeira questão, né, questão do Enem, diz o seguinte, né? Nós temos um texto, né? E o texto fala, né? No cordel intitulado Senhor dos Anéis, de autoria de Gonçalo Ferreira da Silva, lê-se a cestilha. A distância em relação ao nosso planeta amado, pouco menos que a do Sol, ele está distanciado. É menos denso que a água, quando no normal estado, certo? Então, o texto 2, né, ele é uma tabelinha. Essa tabelinha vai falar sobre as distâncias dos planetas ao Sol e suas densidades médias, né? Então, nós temos uma tabela e que vai trazer, né, os planetas. Nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Ceres, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão e Eris, ok? Você percebe aí, na figura que está aparecendo para você, que nós temos alguns planetas desses que estão aí, que tem um asterisco, né, uma estrelinha, e tem outros que tem duas estrelinhas, certo? Então a gente já começa aqui a trazer alguns comentários sobre a questão, né? Então, questão 1. Então, esses que tem aí, ó, apenas um asterisco, são planetas, certo? São os planetas do nosso sistema solar, certo? Que são 8, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá ok? Então, esses são os 8 planetas. Aquele que tem 2 asteriscos, né, 2 estrelas, é o que nós chamamos de planeta anão, tá ok? É o planeta anão. Nós temos aí Ceres, nós temos o Plutão e nós temos Eris, né? Além de outros também que vão aparecer no nosso sistema solar, tá certo? Qual é a diferença entre eles, certo? Para ser considerado planeta, ele entra em um grupo, né? Nós temos algumas características, né, que vão dar aí esses astros, né, que vão englobar ele nesse grupo que nós chamamos de planetas, certo? E outras características, né, ou outros astros que não se englobam nessas características, tá certo? Eles vão ser considerados planeta não. É por isso que nós tivemos aí durante algum tempo Plutão sendo considerado um planeta, mas depois ele é rebaixado à categoria de planeta anão, tá certo? Bom, então essa é a diferença básica entre esses asteriscos que aparecem aí na questão do texto 2, tá certo? Bom, distância média ao Sol, né? A segunda coluna que vocês estão vendo aí, né? Em unidades astronômicas. Então esse UA é o que nós chamamos de unidades astronômicas, certo? Então, a distância média ao Sol de Mercúrio, 0,39, de Vênus, 0,72, a Terra é 1, né, uma unidade astronômica, porque é a referência, tá ok? E você percebe aí que ele vai aumentando, tá certo? Vai de Mercúrio até Eris, né? Então, Mercúrio é o que está mais próximo do Sol, é a distância média menor, e Eris, né, é a distância média maior, né, que é de 68. Então, ele vai aumentando aí gradativamente, certo? Nós temos aí, por exemplo, a distância entre Saturno e Urano dá um salto bem grande, né? Tá ok? De Urano para Netuno,
também um salto muito grande, né? E vai de Netuno para Plutão, e de Plutão para Eris também tem saltos aí, distanciamento muito grande, né? Ok? Quanto à terceira coluna, que é a densidade relativa, né? Então, a densidade relativa, 5,6 de Mercúrio, né? Vênus, 5,2, Terra, a densidade relativa média de 5,5, Marte 4 e por aí vai. Então, percebam que tem uns valores que vão aumentando e outros que vão diminuindo. Tá ok? Então, vamos para a questão de fato, né? A questão é o seguinte, ó. Considerando os versos da cestilha e as informações da tabela, qual planeta o cordel faz referência? Letra A, Mercúrio. Letra B, Júpiter. Letra C, Urano. Letra D, Saturno. E letra E, Netuno. Certo? Então a cestilha, se a gente voltar para a cestilha, ela fala, né? A distância em relação ao nosso planeta amado, pouco menos que a do Sol. Ou seja, então ele está aí numa distância que é menor do que a distância da Terra até o Sol. Tá ok? Ele está distanciado, certo? É menos denso do que a água, ou seja, a densidade é menor do que a água, quando no normal estado. Tá ok? Então, nós vamos levar em relação à densidade. Tá ok? Em relação à densidade. A densidade da água, tá ok? Vamos trazer para cá. A densidade da água é igual a 1, né? Ok? Vamos chamar essa densidade relativa de 1, né? É 1 grama por centímetro cúbico, né? Ou é 1 quilograma por decímetro cúbico, né? 1 quilograma por litro e por aí vai. Tá certo? Então essa é a densidade média, né? Densidade relativa média da água. Ou seja, o planeta que ele está falando tem que ter uma densidade menor do que a da água. E se a gente olhar na tabela, né, na terceira coluna, a gente consegue ver que tem um planeta e apenas um que tem a densidade menor do que a da água. Certo? Nós temos o Mercúrio, que é 5,6, é maior. Vênus, 5,2, também é maior, né? 5 vezes maior. Terra, 5,5, né? Também é 5 vezes maior. Marte, 4, Ceres, 2,1, Júpiter, 1,3, Saturno, 0,7, ou seja, a densidade da água é maior que a densidade de Saturno, tá ok? Urano 1,2, Netuno 1,7, Plutão 2 e Eris 2,5, tá ok? Então, a opção que nós estamos procurando para a nossa questão é Saturno, né? Que tem a densidade de 0,7, certo? Então, é menor do que 1. Então, a resposta é a letra D. Resposta é a letra D. Ok? Bom, vamos passar para a segunda questão. Na segunda questão, que também é uma questão do Enem, diz o seguinte, ó. Observações astronômicas indicam que no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, provavelmente exista um buraco negro cuja massa é igual a milhares de vezes a massa do Sol. Uma técnica simples para estimar a massa desse buraco negro consiste em observar alguns objetos que orbitam ao redor e medir o período de rotação completa, né? O período representado pela letra T maiúscula. Bem como o raio médio, né? Representado pelo R maiúsculo, da órbita do objeto, que supostamente se desloca com boa aproximação em movimento circular uniforme. Nessa situação, considere que a força resultante devido ao movimento circular é igual, em magnitude, à força gravitacional que o buraco negro exerce sobre o objeto. A partir do conhecimento do período de rotação e da distância média, e da constante gravitacional, o G, né, que é o G maiúsculo, o Gzão, a massa do buraco negro vai ser igual a quanto, né? Aí nós temos as opções, certo? Em função de π, em função de R, né?
em função da constante e em função do período, tá certo? Então nós vamos ver em qual que se encaixa. Certinho? Então vamos lá, pegar aqui as informações. Então é uma questão que a gente não vai trabalhar diretamente com números, certo? Nós vamos trabalhar com as informações que relacionam aí esses conceitos, né? Conceitos, né, de movimento circular e de gravitação universal. Tá ok? Bom, então a primeira coisa é o seguinte, nós estamos trabalhando com um movimento circular. Então ele fala que nós vamos pegar um objeto que vai fazer um movimento circular em torno desse buraco negro, né? Certo? Então nós sabemos o seguinte, que uma circunferência, né? Uma circunferência, para ela dar uma volta completa, ok? A gente tem que levar em consideração duas coisas, né? Nós temos o raio da circunferência, certo? E para medir essa circunferência é igual a 2π vezes r. E essa circunferência nada mais é do que o espaço que ela vai percorrer, certo? Eu estou fazendo isso por quê? Porque aqui a gente já vai conseguir tirar uma velocidade. Por exemplo, a velocidade, nós sabemos que vai ser o espaço percorrido sobre o tempo. Só que o espaço percorrido por esse objeto vai ser uma circunferência, porque ele vai sair de um ponto, né, vou chamar aqui esse ponto de ponto P, ele sai do ponto P, ele dá a volta completa e retorna, né, e chega novamente no ponto P. Ou seja, eu tenho uma circunferência completa. Então o espaço que ele vai percorrer é o espaço de uma circunferência, que é 2πr, certo? E uma volta completa em um determinado tempo. Esse tempo nós chamamos de período. Então eu posso, né, escrever minha velocidade em função, né, da circunferência, que é 2πr, e em função do período, que eu vou chamar de t. Tá certo? Uma outra coisa que a gente vai definir, como é um movimento circular que está relacionado com o centro, porque o que está fazendo este movimento circular é a gravidade que o centro da circunferência ele está exercendo, porque ali eu tenho um buraco negro, tá certo? Eu tenho que levar em consideração também a força centrípeta, né? Então, a força centrípeta. O que é essa força centrípeta? O nome já é bem sugestivo. Ela aponta para o centro do movimento circular, tá certo? É uma força que é ligada ao centro do movimento circular. Então, se no centro do movimento circular eu tenho uma gravidade que é muito grande, então este corpo ele só está se movimentando, né, circular, né, de forma circular, por conta desta gravidade que se encontra no centro. Tá ok? Então, por isso que a gente tem que levar em consideração essa força centrípeta. Força centrípeta, certo? Para quem não lembra, ele é dado pelo quê? Certo? Pela massa do objeto que vai estar lá, né, em movimento, vezes a aceleração centrípeta, certo? Aquela aceleração que aponta para o centro da circunferência, ok? Aí nós vamos ter que lembrar de uma outra coisa. A aceleração centrípeta é o quê? É velocidade ao quadrado sobre o raio. Pronto. Se a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado sobre o raio, então a força centrípeta é o quê? É massa, velocidade ao quadrado sobre o raio. Tá ok? Então eu já sei quem é força centrípeta, tá ok? Que é massa, velocidade ao quadrado sobre o raio. Só que essa velocidade eu já conheço. Ela é o quê? Ela é 2 vezes π vezes o raio dividido pelo período. Eu vou só substituir, ó, esta velocidade no lugar da velocidade aqui da força centrípeta. Então vai ficar como? Ó? Força centrípeta vai ser igual massa, velocidade. Vamos lá. A velocidade, eu vou colocar aqui entre parênteses, né? Porque é o quadrado. Vezes 1 sobre R. É o mesmo que dividir pelo R. Tá ok? Então é o seguinte, ó. Quem é a velocidade? É 2 vezes π vezes R sobre t.
Ok? Então eu tenho massa, velocidade ao quadrado, sobre o raio. Certo? Sobre o raio médio. Então, a força centrípeta vai ser igual ao quê? Massa, ó, 2 ao quadrado é 4, π ao quadrado, r ao quadrado, sobre período ao quadrado, uma vez, né, quer dizer, vezes 1 sobre r, né? Pronto. Aí eu vou agora diminuir isso aqui, ó, vou trazer para cá. Então a força centrípeta vai ser o quê? Eu tenho um R em cima e eu tenho um R embaixo. Ok? Posso diminuir, posso fazer essa divisão. Então vai ficar como? 4 vezes M vezes π ao quadrado, não é? Vezes R sobre T ao quadrado. Esta informação bem aqui eu vou guardar. Certo? Por que eu vou guardar ela? Vou passar para cá. Por que eu vou guardar ela? Porque isso eu vou ter que igualar com a gravitação universal, né? Com a lei de gravitação universal. Certinho? Então ele fala aí no texto, né? Se a gente for retornar lá para a questão, então ele diz o seguinte, ó, lá no final do texto, né? Nesta situação, considere que a força resultante, devido ao movimento circular, é igual à magnitude, né? Em magnitude, a força gravitacional que o buraco exerce sobre o objeto. Ou seja, ele está dizendo que essa força centrípeta ela é igual em magnitude à força gravitacional, né? A força lá da gravitação universal que foi definida por Newton. Ok? Então vai ser o seguinte, ó. Então essa força gravitacional ela vai ser igual em magnitude, né? Vou até colocar aqui, ó, em magnitude com a força centrípeta que nós encontramos lá. Ok? Qual é a força gravitacional segundo Newton? Certo? Força gravitacional é o quê? Constante universal, massa, no caso aqui a massa do buraco negro, vou chamar de mzão, a massa do corpo em movimento, eu vou chamar de mzinho, distância média, né, deste corpo até o buraco negro, só que elevado ao quadrado. Isso vai ser igual ao quê? Quem é a força centrípeta? Está lá, ó. 4 vezes m vezes π ao quadrado, R, né? Sobre T ao quadrado. Não é isso? Então, 4m π ao quadrado, R sobre T ao quadrado. Tá ok? Nós temos alguma coisa que vai ser anulado. É o quê? É a massa do objeto que está ali em movimento circular em torno do buraco negro. Tá ok? Então essa massa vai embora. Vai sobrar o quê? Vai sobrar constante universal, que é G, massa do buraco negro, né, raio, né, distância média aí ao quadrado, vai ser igual a 4 π ao quadrado, R, T ao quadrado. Bom, nessa questão, nós queremos encontrar quem é a massa do buraco negro, né? Esse mzão aqui, né? Então, nós vamos isolar ele, ó. Então vai ficar como? Vai ficar, ó, o mzão, né, que a gente quer encontrar, que é a massa, vai ser igual. Vou repetir o que estava do outro lado. 4 π ao quadrado, R, né, sobre T ao quadrado. Essa constante, que está multiplicando desse lado, vai passar dividindo, né, passa embaixo. E esse raio médio, né, ao quadrado, que está embaixo, ele passa para cá, multiplicando. Então vai ficar como? Ó? Vai ficar, ó, o R ao quadrado que está embaixo passa em cima, e a constante que está em cima passa embaixo, né?
Então, arrumando, vai ficar como? Que M é igual ao quê, né? A massa vai ser igual ao quê, ó? 4 π ao quadrado, né? R vezes R ao quadrado vai dar R ao cubo, constante quadrado do período. Pronto. Essa opção você vai encontrar lá na letra D, certo? Lá na letra D é a opção correta, tá ok? Alguns comentários sobre essa questão. Esse buraco negro que ele está falando, que está lá no centro da nossa galáxia, certo? Ele já foi visto, já foi tirado foto, já foi fotografado, né? É o Sagitários A-estrela, né? O Sagitários A-star, tá ok? Bom, então com essa questão, com essa informação, finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima. Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de revisão do Paizoema Enem, aqui é o professor Celso Almeida e vamos para mais uma aula de Biologia e hoje nós vamos aqui revisar um pouco sobre relações ecológicas, agora parte 2. Nós já tivemos uma primeira aula onde a gente analisou as relações que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, a gente vai falar agora, vai explorar questões que envolvem relações ecológicas que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, tá? Que são as relações ecológicas interespecíficas, tá? Então, essa questão aqui, ela foi retirada, né, lá do Paizoema, tá? E olha só o que ela diz. A Baixada Maranhense é formada por planícies baixas que alagam no período de chuvas, né, das chuvas, criando enormes lagoas. As principais atividades econômicas da área apoiam-se nos recursos pesqueiros abundantes nos lagos, nos rios da região e na pescaria extensiva. Neste setor, a maior concentração de gado é empregada por bubalinocultura, em razão de os búfalos serem os animais mais bem adaptados às condições da região. E aí ele coloca aqui, ó, na região da Baixada Maranhense, os búfalos alimentam-se das partes das plantas, não chegando a matá-las. Esta é uma importante relação ecológica, visto que, ao comer as plantas, os animais assimilam a energia captada da luz solar, que é transferida aos demais níveis tróficos. Em contrapartida, há pássaros, normalmente pequenas garças, que se alimentam de carrapatos e outros parasitas que vivem no dorso dos búfalos, com isso livrando o animal desses hóspedes indesejáveis. Os tipos de relações ecológicas entre os búfalos e as plantas, de um lado, e entre as garças e os búfalos, do outro, são respectivamente chamados de quê, né, gente? Então, ele quer saber que tipo de relação que ocorre entre esses indivíduos. Então, observa que eu tenho búfalo e planta, eu tenho os búfalos e as garças, ou seja, eu estou falando de indivíduos de espécies diferentes. Então, relação ecológica interespecífica, tá? Então, vamos lembrar um pouquinho sobre essas relações ecológicas, né? Que são as que ocorrem entre espécies diferentes. Então, vamos lá. Eu tenho relação interespecífica, que é harmônica e que é desarmônica. Vou começar a falar aqui de relações harmônicas, tá? Eu tenho o mutualismo e eu tenho a protocooperação, tá? Ambas são relações harmônicas, ou seja, eu estou até representando pelo sinalzinho de mais aqui. O que isso significa? Que os indivíduos que estão ali nessa relação estão tendo benefício, estão se beneficiando. Qual é a diferença entre mutualismo e cooperação? Vamos lá. O mutualismo, pessoal, eu posso dizer, né, que ela é uma relação obrigatória, tá? Obrigatória. Por quê? Se os indivíduos não estão estabelecendo essas relações aí, eles vão morrer. Eles precisam obrigatoriamente estar juntos, mesmo que sejam de espécies diferentes. Já na protocooperação, eu tenho uma relação não obrigatória. Os indivíduos, eles podem se ajudar, mas não obrigatoriamente eles precisam estar totalmente unidos entre si, tá?
Vou dar um exemplo aqui de relação obrigatória, que é mutualismo obrigatório. Bem, eu tenho o líquen. O que é o líquen? Vocês provavelmente, quando estiverem fazendo caminhada num parque, né, no meio das árvores, você vai perceber que no tronco ali das árvores, se for um local onde o ar tem uma boa qualidade, né, o ar é limpo, você vai perceber que pode acontecer a presença dos líquens, né, que são essas estruturas aqui. Se você analisar microscopicamente, você vai perceber que os líquens são uniões, né, na verdade, que ocorrem entre fungos, tá vendo esses filamentos aqui? São filamentos de fungos. E essa parte que está verdinha são algas verdes, tá? Então tem fungos associados com algas verdes. Então, os fungos não vivem sem essas algas e essas algas não vivem sem esses fungos. Ambos estão se ajudando, porque as algas, elas fazem a fotossíntese e fornecem ao fungo carboidrato. O fungo, por outro lado, está protegendo essa alga aí contra o ressecamento, tá? Então, é uma relação obrigatória entre indivíduos que são de espécies diferentes. Já na protocooperação, como eu já falei para vocês, ela não é obrigatória. É a relação que ocorre entre o paguro, tá? Paguro, tá, gente? Esse caranguejozinho aqui, ele tem um corpo muito mole, né? E ele precisa estar o tempo todo dentro de uma concha. Um molusco morre, deixa a sua concha, ele se aproveita da concha e ele mora ali dentro da conchinha que o molusco deixou para se proteger, serve de moradia. Só que ele pode se associar com um quinidário, tá? Escreve-se C-N-I-D-A-R-I-O, tá? Quinidário. Então, esse aqui é uma anêmona do mar. É um animal que é venenoso, né? Os peixes, quando tocam nesse animal, terminam morrendo, são capturados por ela e servem de alimento, né, para ela. Então, olha só, ela está aqui na carapaça desse caranguejo e está protegendo ele. Por um lado, ela ajuda a proteger ele contra predadores e, por outro lado, esse caranguejinho aqui, ele atrai alimento para esse animal, para a anêmona. Por quê? Ao tentar atacar o caranguejo, essa anêmona ela pode capturar esse provável predador. E aí vai servir de alimento para ela. Então, é uma relação de ajuda mútua, é uma protocooperação. Mas não é obrigatória, porque o organismo da anêmona pode viver separadamente do organismo do caranguejo, tá, gente? Esse é outro exemplo também que a gente pode mencionar, é o caso do peixe palhaço. Né? Sabe aquele filmezinho do Procurando Nemo, né? Tem um peixe palhaço que mora na anêmona do mar. Então, essa anêmona aqui também, ela pode se alimentar dos possíveis predadores do peixe palhaço. O peixe palhaço, ele produz na sua pele uma substância que não fazem com que a anêmona do mar ataque a ele, tá? Digamos assim. Então, ele pode viver ali dentro, escondido nos tentáculos da anêmona, não vai acontecer nada com ele, e por outro lado, ele, morando ali, ele pode atrair predadores que tentem buscar ele. E aí essa anêmona vai lá e captura esses peixes que tentam se alimentar do peixe palhaço. Então também é um exemplo de uma relação de ajuda mútua, né? Uma protocooperação. Também não é uma relação obrigatória, porque o peixe palhaço pode viver separadamente da anêmona do mar, tá, gente? Essa outra relação aqui, uma relação que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, é o comensalismo. Percebam que eu tenho um sinalzinho de mais e um zero. Esse sinalzinho de mais quer dizer que um indivíduo ele está se beneficiando e o outro não é beneficiado e nem é prejudicado. É o exemplo que ocorre com o peixe piloto, tá? Que nós também chamamos de rêmora. Então, ele se alimenta de restos alimentares do tubarão. O tubarão não ganha nada com isso, mas quem ganha são essas rêmoras aí que terminam se alimentando dos restos, né, dos pedaços de peixes que o tubarão provavelmente possa deixar cair na hora que ele estiver se alimentando, tá? Isso é o comensalismo. O comensalismo também pode acontecer com animais que são carniceiros. Por exemplo, eu tenho grandes predadores, né? Por exemplo, o leão se alimenta de um animal herbívoro
e aí ele come uma parte, só que ele deixa ali a carcaça. Aquela carcaça, ela vai servir de alimento para carniceiros. Esses carniceiros também têm uma relação de comensalismo com os mamíferos que são maiores. Então, eles se alimentam dos restos alimentares do outro, né? Outro tipo de relação que também um indivíduo ele é beneficiado e o outro nem é beneficiado e nem é prejudicado é o caso do inquilinismo, tá? O indivíduo mora no corpo do outro. É o exemplo aqui do peixe agulha, né? Conhecido como Fieraster. Ele pode penetrar o ânus do pepino do mar, passando a morar no corpo dele, tá? Então, o Fieraster não vai causar nenhum prejuízo ao pepino do mar, ele só quer morar ali dentro, tá? Outro exemplo é o inquilinismo também que pode acontecer entre plantas, é o epifitismo. Plantas que são chamadas de plantas trepadeiras, né? As sementes de bromélias, por exemplo, elas podem cair entre os troncos das árvores e podem nascer ali, elas germinam e termina sendo o refúgio para que ela consiga alcançar a luminosidade no topo das árvores, né? Então, o epifitismo, né, vai acontecer com essas plantas. Não confundir epifitismo com planta parasita, porque as plantas epífitas, elas não causam nenhum prejuízo, tá? Elas são apenas trepadeiras, estão apenas alojadas no corpo de uma outra planta, tá? O outro tipo de relação, já nesse caso aqui, é uma relação desarmônica, porque um indivíduo aqui ele está sendo prejudicado, né? É o predatismo. Um indivíduo serve de alimento para o outro. Uma relação que pode ser confundida é a herbivoria, porque no caso o indivíduo está comendo o outro indivíduo. Só que nesse caso, o indivíduo que está sendo comido é uma planta. Então, um animal que se alimenta de uma planta é um animal herbívoro, tá? E aqui nós temos a relação de parasitismo. O parasitismo é o quê? O indivíduo mora no corpo do outro e ao mesmo tempo se alimenta dele. Só que ele pode se alimentar no ambiente externo ou no ambiente interno. De que maneira? Se ele se alimentar desse indivíduo no ambiente externo, ele é um ectoparasita. É o que acontece, por exemplo, com piolho, né, com carrapatos, que estão parasitando o corpo de um animal, de um ser vivo, mas por fora do corpo dele. Diferente do que acontece, por exemplo, com a tenha, né, a solitária, que mora dentro do corpo do seu hospedeiro, se alimentando dele ao mesmo tempo, tá? Então, é um endoparasita. Ok, gente? Então, aqui, diante dessa revisão, vamos lembrar aqui da primeira questão. Ela falou ali sobre o búfalo, né? Nós temos ali o pássaro que se alimenta dos carrapatos, né? Nós temos o búfalo que se alimenta das plantas. Então, ele quer saber o quê? Que tipo de relação ecológica que acontece, né? Entre quem? Entre os búfalos e as plantas, tá? Então, entre búfalo e planta, de um lado, e entre as garças e o búfalo. Lembra que as garças se alimentam dos carrapatos do búfalo? Vamos lá. Qual a relação que ocorre entre os búfalos e as plantas? O búfalo se alimenta da planta, então ele é um animal herbívoro. Então, é uma relação de herbivoria, tá? E no caso das garças e do búfalo, veja só, eu tenho uma relação de protocooperação. Então, herbivoria de um lado, que é a relação que ocorre entre búfalo e planta, e protocooperação do outro lado. Por que protocooperação? Vamos lá. Os búfalos podem viver separados das garças, tranquilamente. Não é uma relação obrigatória, tá? Mas quando os dois estão juntos, os dois se ajudam. Então, eles cooperam mutuamente, é uma protocooperação, tá? O búfalo, ao permitir que as garças cheguem perto dele para se alimentar dos seus carrapatos, ele se livra dos seus parasitas, enquanto que as garças terminam também sendo beneficiadas porque elas vão encontrar alimento, tá, gente? Vamos para essa outra questão aqui. Olha só, ela diz o seguinte: o Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e representa 60% dos biomas existentes no estado do Maranhão. Nesse ecossistema, há a predominância de vegetação baixa e árvores retorcidas,
adotando certa homogeneidade visual. O tamanduá-bandeira e o lobo-guará são considerados animais típicos do Cerrado maranhense. O tamanduá-bandeira mede cerca de 2,20 metros, tem uma cauda grande e um focinho longo. Usa suas garras dianteiras para escavar vários formigueiros e cupizeiros, capturando até 30 mil insetos ao longo do dia, com a sua língua extensível. Já o lobo-guará é a maior espécie da família dos canídeos, podendo atingir 1 metro de altura e pesar mais de 20 quilos. É onívoro, alimenta-se de roedores, pequenos répteis, aves, caules doces, mel e frutos. Então, como vocês podem perceber, o que foi descrito aqui foi o nicho ecológico, tanto do tamanduá quanto aqui desse lobinho aí, né? Do lobo-guará. Os hábitos têm a ver com os alimentos que eles consomem, onde eles moram, como eles procuram alimento, como eles fogem dos seus predadores e por aí vai, tá, gente? Então, olha só. Observe os parâmetros ecológicos do tamanduá-bandeira e do lobo-guará para responder as questões. São questões subjetivas, tá? Questão que costuma cair, por exemplo, em provas do Paizoema na segunda etapa, que é a parte mais específica. Então, quando você for para uma prova de biologia, você vai tentar ali responder questões subjetivas, tá? Então, letra A, ele fala o seguinte: tais espécies apresentam o mesmo habitat ou o mesmo nicho? Gente, muitas pessoas terminam confundindo habitat com nicho. Aí você pode perguntar, mas como que a gente consegue confundir habitat com nicho? Eu já mencionei para você, já expliquei que o nicho são os hábitos do indivíduo. Aí você, como estudante, muitas vezes pode estar até um pouco desatento, pode pensar o seguinte: espera aí, hábitos, o nicho são os hábitos, então quer dizer que o nicho é o habitat? Totalmente errado. Habitat não é hábito, tá, gente? Habitat é o local onde o indivíduo mora, certo? O nicho são os hábitos do indivíduo. Foram todas essas descrições que a gente acabou de ler aqui sobre o tamanduá-bandeira e sobre o lobo-guará, tá? Então, ele pergunta, tais espécies apresentam o mesmo habitat ou o mesmo nicho? E aí está pedindo para a gente explicar. Então, ambos possuem o mesmo habitat, né? Qual é o habitat? Vivem no cerrado, mesmo habitat. Isso não significa que ele tem os mesmos hábitos, eles apenas vivem no mesmo local. Porém, assumem nichos ecológicos diferentes, pois os hábitos alimentares distinguem-se um do outro. Vamos olhar aqui na nossa descrição? Olha aqui o tamanduá. Ele mede 2,20 metros, cauda grande, focinho longo, usa suas garras dianteiras para escavar vários formigueiros, cupizeiros, captura cerca de 30 mil insetos, se alimenta de inseto, totalmente diferente do que ocorre com o lobo. Olha aqui o lobo, olha aqui, ó, já o lobo-guará, maior espécie da família dos canídeos, olha aqui, ó, 1 metro de altura, pode pesar mais de 20 quilos, é onívoro, quer dizer que se alimenta de carne ou de planta, né, alimento vegetal, alimenta-se de roedores, pequenos répteis, aves, alimentação totalmente diferente. Então, eu tenho hábitos diferentes, eu tenho nichos ecológicos diferentes, tá? Então, essa aí seria a nossa sugestão de uma resposta da letra A, tá? Na letra B, olha o que ele está pedindo. Há possibilidade de ocorrer competição interespecífica entre as duas espécies? Justificar a resposta. Pessoal, vamos lá. O que diz o princípio da competição, né, que foi proposto por Gauss, né? O Gauss, ele fez experimentos, vários experimentos, ele diz o seguinte, olha, quando eu tenho 2 ou mais espécies, né, vivendo no mesmo local, se elas tiverem os mesmos hábitos, os mesmos nichos, elas vão entrar em competição e uma vai tender a eliminar a outra. Foi isso que ele falou. Por que uma tenderá a eliminar a outra? Porque se elas têm os mesmos hábitos, elas vão lutar pelos mesmos recursos. Consequentemente, vai gerar competição aí, gente. Tá? Então,
Existe possibilidade de ter competição aqui intraespecífica? Quer dizer, entre essas duas espécies que são diferentes? Tem não, gente. Por quê? Nós acabamos de ler lá no enunciado que são indivíduos com nichos diferentes. Se eles têm nicho diferente. Ah, você pode perguntar, ah, professor, mas eles têm o mesmo habitat. Tem o mesmo habitat, mas o nicho é diferente. Só existe competição quando eu tenho o mesmo habitat e mesmo nicho. Aqui eu tenho mesmo habitat e nicho ecológico diferente. A sugestão de resposta diria o seguinte, olha só. Então não tem possibilidade, né, de haver competição. Segundo o princípio da exclusão competitiva de Gauss, embora essas duas espécies vivam no mesmo habitat, não competem por assumirem nichos ecológicos distintos, ou seja, diferentes. Consequentemente, não entram em disputa pelos mesmos recursos. Então, gente, questão bem esclarecedora, espero que vocês tenham entendido, tá? Essa foi a nossa revisão do PAIS OEMA Enem. Eu sou o professor Celso Ramos. Fiquem com Deus. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Celso Almeida, sejam bem-vindos a mais um preparatório do PAIS OEMA Enem e nós vamos para mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos estudar mais um conteúdo que é o conteúdo de sucessão ecológica. Nós estamos trabalhando aqui uma série de conteúdos sobre ecologia, tá pessoal? Já trabalhamos relações ecológicas, já trabalhei com vocês cadeias alimentares, pirâmides alimentares e agora essa parte de sucessão ecológica que também é um conteúdo que eu acredito muito que vocês poderão ver, tanto na prova do PAIS OEMA quanto do Enem, tá? Então aqui essa questão, ela caiu no Enem 2021, para você ver como ela é bem recente, tá? E ela diz o seguinte, plantas pioneiras são as que iniciam um processo natural de cicatrização de uma área desprovida de vegetação. Em geral, tem pequeno porte e crescem muito rápido. Desenvolve-se a pleno sol e são pouco exigentes quanto às condições do solo. Produzem grande quantidade de sementes e possuem ciclo de vida curto. Interessante que ele nos traz aqui o conceito de planta pioneira. É uma planta que não tem muita exigência, tá? Ela precisa basicamente de uma boa luminosidade e pouca umidade. Isso é importante principalmente porque são essas plantas que dão condições para que um ambiente que inicialmente está pouco habitado, possa ser habitado, tá? Então, o que ele pergunta aqui? Essas plantas são importantes em um projeto de restauração ambiental, pois elas promovem no solo. E aí ele pergunta aqui o que elas promovem no solo, né? O que essas plantas pioneiras fazem com o solo. Então, a letra A pergunta, ela diz o seguinte, aumento da incidência da luz solar, elas promovem diminuição da absorção de água, estabilização da umidade, elevação da temperatura ou uma liberação de oxigênio. Então a gente precisa entender melhor como é que ocorre esse processo aí de sucessão ecológica, tá? Para poder a gente responder essa questão. Então, basicamente, a sucessão ecológica ela é a colonização do ambiente por novas comunidades biológicas. Imagina um ambiente que nunca foi habitado, e para que ele possa ser colonizado ou habitado inicialmente, ele precisa receber moradores, né, que não são tão exigentes com relação a nutrientes ou espaço geográfico. Então a gente pode levar em consideração que para que ocorra o processo de sucessão ecológica, eu tenho que ter indivíduos que preparem o caminho para que outros indivíduos possam habitar esse ambiente que inicialmente não estava habitado. Então imagina, por exemplo, uma ilha, um nascimento de uma ilha no meio do oceano. Você sabe que para uma ilha nascer, tem que haver um vulcão subterrâneo, né? Um vulcão entra em erupção e aí ele libera ali as lavas, né? As lavas vulcânicas, elas vão sofrer o resfriamento e aí vai começar a formar rochas magmáticas, né? Essas rochas, elas vão formar aquela primeira ilha que com certeza não vai ser habitável, lógico, porque não tem um solo propício para a produção de plantas, né?
não vai ter um ambiente propício para que os animais tenham condições de habitar aquele local. Só que, depois que essa ilha ela é formada, logicamente a gente só vai encontrar rochas naquele local. E aí tem que ocorrer a presença, por exemplo, de indivíduos pioneiros, tá? O que são os indivíduos pioneiros? São aqueles primeiros seres vivos que vão habitar naquele local. Então, a gente chama de espécies pioneiras. As espécies pioneiras, elas não necessitam de tanta exigência, tá? Então, essas espécies pioneiras, elas, ao passarem a viver nesse ambiente inicialmente, elas vão viver por um curto período de tempo. E aí, quando elas morrem, por exemplo, elas deixam ali o seu cadáver, né, os seus restos, que terminam servindo como um meio de adubo para, por exemplo, plantas maiores poderem nascer. E aí vai dando condições para que o ambiente possa ser habitado por outros vegetais, por outros seres vivos, tá? Então, o que é a sucessão ecológica? É a colonização do ambiente por novas comunidades biológicas. Um ambiente que era pouco habitado inicialmente, agora ele possa receber novos habitantes, novos seres vivos. Então, nós temos dois processos de sucessão ecológica. Nós temos aqui a sucessão ecológica primária e a sucessão ecológica secundária. Qual é a diferença dos dois, né? Então, na sucessão primária, nós temos a sucessão que se passa em ambientes inicialmente desprovidos de vida, onde as condições do solo e do clima são pouco favoráveis ao estabelecimento de seres vivos, como superfícies de lavas vulcânicas, recém-solidificadas, de rochas, dunas e etc. No exemplo que eu mencionei inicialmente aqui para vocês, que é o nascimento de uma ilha vulcânica, nós teríamos, por exemplo, o processo de sucessão primária. Por quê? Numa ilha vulcânica, nunca nenhum organismo vivo existiu lá. Então, nós vamos ter ali o processo de formação da sucessão primária, tá? Então, nesse exemplo aqui da ilha vulcânica, né, de uma ilha que acaba de nascer, aconteceria mais ou menos dessa forma. Nós temos aqui, ó, um ambiente que não está habitado inicialmente, é formado exclusivamente por rochas, tá? Então, é inóspito totalmente, e aqui nós temos a fixação de espécies pioneiras. Você percebe que essa manchazinha verde aqui, meio que esverdeada, né? Na verdade, são líquens, tá? Esses líquens, eu vou já mostrar para vocês, que são estruturas que são formadas por fungos misturados com algas, tá? E eles têm pouca exigência com relação à umidade, por exemplo, tá? Então, aqui nós temos as espécies pioneiras se fixando, que pode ser líquens, pode ser plantas que nós chamamos de plantas briófitas. São plantas muito pequenas, tá, gente, que não tem vasos condutores. E esses primeiros seres vivos, né, as espécies pioneiras, os líquens e as briófitas, ao morrerem, eles vão ajudando, por exemplo, a formar um solo mais fofinho, né? Que são, você sabe que o solo que nós conhecemos atualmente, ele é formado por milhares de fragmentos de rocha. Na verdade, a gente chama de rocha sedimentar, tá? Então, a rocha sedimentar é uma rocha formada pelos sedimentos, pelos pedaços das rochas, né, que ao ser misturado com estruturas biológicas, como, por exemplo, resquícios de seres vivos que teriam morrido, termina formando um solo, né? Esse solo aqui, inicialmente, ele ainda é um pouquinho raso. Percebam que apenas uma camada superficial, ela está passando a existir aqui, e logo abaixo nós já temos aqui a rocha matriz, tá, pessoal? Então, pessoal, já nessa outra aqui, ó, a gente tem o solo mais profundo. Por quê? Nessa situação anterior, as plantas herbáceas, elas forneceram condições para que esse solo mais superficial aqui ficasse um pouco mais profundo, tá? E aí isso deu condições aqui, ele dá condições para que plantas de grande porte
possam se estabelecer. E aí a gente chega no momento do processo de sucessão ecológica que nós chamamos de comunidade clímax. O que é a comunidade clímax? Quer dizer que o ambiente ele recebeu o máximo de seres vivos que ele suporta receber, tá? E aí a gente vai ter plantas de grande porte que dão condições para que outros animais ou outros seres vivos possam adentrar aquele ambiente, e assim nós temos um ambiente que inicialmente não era habitável, ele agora foi totalmente habitado, tá? E aí a gente chama de sucessão primária porque o ambiente ele foi habitado pela primeira vez, tá? E aqui a gente dá alguns exemplos de comunidade clímax, tá? Essas imagens aqui, essa imagem que você está vendo aí, provavelmente você pode ter visto quando você foi fazer uma caminhada no bosque, em algum parque, e aí você percebeu que existia essa estrutura, né? Que muitas pessoas confundem, chamam isso aí de limo, mas na verdade nós chamamos isso aí de líquen, tá? Os líquens, eles são resultado da interação entre fungos e algas verdes, tá, gente? E eles são bons indicadores de que o ar naquele local, ele tem uma boa qualidade, tá? Então, eles não são tão exigentes, não. Geralmente, eles nascem em troncos de árvores, nascem em rochas, tá? E aí a gente pode entender que eles podem ser considerados como comunidade pioneira, tá? Por não ter tantas necessidades, tanta exigência, na verdade, para que eles possam se desenvolver. E aí, pessoal, depois que as comunidades pioneiras se estabelecem, elas vão dando condições para que plantas herbáceas possam nascer. E isso, como eu já falei para vocês na explicação anterior, vai fazendo com que o solo ele cada vez fique mais profundo, né? Aquele solo fofinho. E aí vai dando condições para o estabelecimento de comunidade clímax, tá, pessoal? Muitas pessoas podem pensar assim, mas comunidade clímax a gente só pode... geralmente ela vem à mente as grandes florestas, mas o deserto, por exemplo, pode ser considerado uma comunidade clímax, porque dentro daquela realidade é o máximo de seres vivos que aquele ambiente pode suportar. Então, por exemplo, um deserto como esse aqui, a gente vê que tem poucos seres vivos, né? Poucas plantas, poucos animais, mas é uma comunidade clímax porque dentro dessas condições é o máximo que esse ambiente pode suportar de seres vivos, tá, gente? E o que seria a sucessão secundária? Enquanto que na sucessão primária nós temos a habitação do ambiente que nunca foi colonizado, né? Nós temos a colonização de um ambiente que nunca foi colonizado. Na sucessão secundária, o ambiente ele já foi colonizado, já existia seres vivos vivendo naquele local, e aí pode ter acontecido algum processo, alguma catástrofe, em que os organismos que viviam naquele local foram eliminados, e aí aquele ambiente ele tem que ser recolonizado, porque agora ele vai sofrer um processo de regeneração, tá? Então, ocorrem em locais parcialmente destruídos, mas anteriormente ocupados por comunidades biológicas. Então, um ambiente que foi parcialmente destruído, que foi habitado por seres vivos anteriormente. Então, as mudanças são geralmente mais rápidas do que, por exemplo, aconteceria na sucessão primária. Lá na sucessão primária, como o ambiente ele não tinha sido habitado, então não tinha condições de existir seres vivos. Mas aqui na sucessão secundária não. Já existiram seres vivos naquele local, só que por serem eliminados daquele local, as condições que eles deixaram depois da sua saída foram suficientes para que outros organismos pudessem se desenvolver. Por exemplo, imagina um terreno que você foi lá, capinou, tirou todo o mato, toda a sujeira e deixou apenas o solo sem nada, sem nenhuma cobertura vegetal. Então, está aqui, um solo que foi totalmente abandonado. Como existia seres vivos nesse solo aqui, quer dizer que aí ele vai sofrer agora o processo de sucessão secundária, porque ele vai sofrer o processo de regeneração, né? Então, este solo aqui, que agora ele foi abandonado, ele tem condições para que gramíneas de pequeno porte possam colonizar esse local.
Essas gramíneas, elas não podem ser muito exigentes, tá? Então, são plantas que são pouco exigentes. Você já percebeu que, por exemplo, geralmente numa calçada, costuma nascer plantinhas bem ali na rachadura da calçada. Esses tipos de plantas que nascem nesses locais que são pouco prováveis, são plantas pouco exigentes, tá? Vocês provavelmente já ouviram falar numa plantinha chamada quebra-pedra, né? Essa plantinha ela é pouco exigente. Ela nasce em qualquer local, gente, tá? Mas essas plantas que são pouco exigentes, quando elas vão se desenvolvendo, elas vão ajudando a fragmentar o solo que é duro, ele vai sofrer um processo de fragmentação que vai dar condições para que outras plantas possam nascer. Então imagina um terreno que está abandonado, que você limpou, mas depois você deixou de dar assistência para aquele local, consequentemente vai nascer pequenas gramíneas, pequenas plantas, que posteriormente elas vão dando condições para que pequenos arbustos possam nascer, que são plantas com um porte maior, tá? E aí essas plantas com porte maior dão condições para que plantas de maior porte também possam nascer, e aí chega no momento em que ocorre a formação, o estabelecimento da comunidade clímax. Nesse caso aqui nós temos uma floresta que que passou a existir nesse local aqui, que antes tinha sido desmatado, agora, depois do processo de regeneração, agora esse ambiente ele fornece total condições para que árvores de grande porte possam existir nesse local, tá? Agora, por que essas plantas de grande porte conseguiram se estabelecer aqui? Graças à decomposição e morte das plantas pioneiras e das plantas intermediárias, tá? Então vamos aqui, gente, a responder essa questão. Então, plantas pioneiras, ele dá o conceito de plantas pioneiras, e aqui no final ele pergunta, essas plantas são importantes em um projeto de restauração ambiental? Pois promove no solo o quê, pessoal? Logicamente, não vai promover o aumento da incidência da luz solar, porque imagina um local que vai sofrer a recuperação, né, ambiental. Então, se eu tenho plantas pioneiras, elas não têm porte suficiente para... na verdade, elas não têm nenhuma influência sobre a incidência da luz solar, essas plantas, tá? Então, a letra A está descartada. A letra B diz que elas poderiam fornecer uma diminuição da absorção de água, tá? Não. Por quê? Se o ambiente agora ele começa a ser habitado, vai acontecer um aumento na absorção de água, tá? As plantas pioneiras, elas promovem sim a estabilização da umidade. Por quê? O ambiente, por exemplo, que não estava habitado inicialmente, ao receber essas espécies pioneiras, elas vão promover essa estabilização da umidade do ambiente, tá? A letra D está errada porque ele fala que elas ajudam na elevação da temperatura. Não, ela ajuda na diminuição da temperatura. E a letra E está errada porque ele fala liberação do oxigênio. A liberação do oxigênio não tem muito a ver com relação ao estabelecimento de plantas pioneiras, não. Essas plantas pioneiras, elas ajudam na melhoria da qualidade de vida dos novos seres vivos que vão existir naquele local, tá? E elas trabalham com a questão da estabilização da umidade. Gente, essa outra questão, ela fala o seguinte: no quadro estão apresentadas informações sobre 2 estratégias de sobrevivência que poderiam ser adotadas por algumas espécies de seres vivos. Na estratégia 1, com relação ao habitat, é um habitat mais instável e improvável, o potencial biótico muito elevado, a duração de vida na estratégia 1 é curta, com reprodução precoce, os descendentes muitos e com tamanho corporal pequeno, e o tamanho populacional variável. Na estratégia 2, com relação ao habitat, é mais estável e provável, com relação ao potencial biótico baixo, duração de vida longa, com reprodução tardia, descendentes poucos e com tamanho corporal maior, e com relação ao tamanho populacional, constante. E aí ele pergunta, na recuperação de uma área desmatada, deveriam ser reintroduzidas, primeiramente, as espécies que adotam qual estratégia? Pessoal, se eu quero, por exemplo, promover a recuperação de uma área desmatada,
eu tenho que ter espécies que não têm um ciclo de vida muito longo. Elas têm que se reproduzir muito rápido, tá? Elas têm que ter um elevado potencial biótico. O que é isso? Um elevado potencial biótico significa dizer que, em boas condições, elas vão se reproduzir de maneira muito acelerada. Então, a estratégia 1 ela é mais adequada aqui, tá? Então, qual vai ser a resposta? Com certeza, aqui vai adotar a estratégia 1. Agora, a gente tem que ver o porquê, tá? A letra A está errada porque ele diz assim, a estratégia 1, pois essas espécies produzem descendentes pequenos. O tamanho aqui não vai ajudar, tá? Com relação ao desenvolvimento dessas espécies, ok? Isso diminui a competição com outras espécies. Não, o tamanho não vai diminuir. O tamanho não tem nada a ver com a relação à competição, tá? A letra B está dizendo que a estratégia 2, não. Eu já vou passar direto para a gente não perder tempo. A letra C diz que a estratégia 1, pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico, isso é ótimo, o que facilita a rápida recolonização da área desmatada. Perfeito. Essa é a nossa resposta. Então, espero que vocês tenham entendido. Até mais. Tchau, tchau. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e estarei com vocês na disciplina de Redação e mais um preparatório do PAIS UEMA Enem. Então vamos para o nosso tema de hoje. A nossa aula de hoje é voltada para o Enem. Vocês sabem que nós iremos sempre fazer essa diferenciação. Algumas aulas estarão com foco para o UEMA, o PAIS UEMA, e outros teremos o foco como o Enem. Então hoje o nosso tema está voltado para o Enem. Vamos analisar aí algumas características da redação do Enem. Vocês sabem que tem algumas diferenças entre a redação do Enem e outros vestibulares, né? Inclusive o próprio vestibular daqui do Maranhão, da UEMA, que é o PAIS. Então vamos ver aqui as características principais da redação do Enem. Na redação do Enem, a capacidade de desenvolver um texto bem argumentado é avaliada a partir do raciocínio lógico desenvolvido pelo candidato. Considerando que se pede um texto dissertativo argumentativo, além dos mecanismos de coesão e coerência, uma tese deve ser apresentada, expondo a seguir os argumentos que a sustentem. Então, turma, para começar, vamos logo falar da tipologia textual. O que vai ser cobrado em relação à tipologia? A tipologia é a dissertativa argumentativa, então nós não podemos fugir da tipologia textual, né? Está sempre atento aos aspectos da coesão e da coerência, né? A coerência que dá sentido ao texto e a coesão que são os aspectos que vão ligar o texto, né? Que vão ali interligar os parágrafos, que vão interligar as orações e vão dar todo o sentido ao texto, né? A tese ela é apresentada logo no início, logo na introdução, você vai defender uma tese. Afinal de contas, turma, nós estamos fazendo uma dissertação argumentativa e não uma dissertação expositiva. Então, nós não vamos apenas expor um tema, nós temos que argumentar sobre esse tema. E para argumentar, nós iremos fazer o quê? Defender o ponto de vista, que seria a nossa tese. Então, fiquem bem atentos, logo no início da redação de vocês, vocês vão apresentar o tema e logo em seguida defender um ponto de vista, que no caso é a tese que será defendida ao longo da dissertação. Verifique se a seguinte estrutura de raciocínio está presente no seu texto da redação do Enem. Turma, é muito importante que o texto de vocês tenha um planejamento. Vocês não devem começar escrevendo de forma aleatória. É necessário um planejamento prévio. É necessário saber quais são as etapas que você deve cumprir, quais são os elementos que não podem ficar de fora da sua redação. Então, para isso, a gente tem aqui essas dicas. Você deve saber se você está contemplando todas essas etapas na sua redação. E que etapas são essas? Por exemplo, a tese inicial. Nós acabamos de falar, como se trata de uma dissertação argumentativa, você vai defender um ponto de vista, no caso, a tese, uma tese inicial. Logo em seguida vem os dados, que são os argumentos,
Para isso é necessário que vocês tenham muita leitura, muito conhecimento de mundo, fontes variadas, busquem livros, artigos, revistas científicas, jornais, documentários. Quanto mais vocês variarem as fontes de vocês, mais dados e argumentos vocês terão para usar na redação de vocês. A garantia, que são os conhecimentos implícitos, que apoiam e complementam os argumentos, né? Então, nem tudo vai estar ali de forma explícita no texto, né? Alguns argumentos vão ficar de forma implícita, né? Você vai falar de outra maneira, através dos dados, através dos argumentos. As inferências são ligações implícitas que permitem relacionar os dados à conclusão. E, por fim, a conclusão, que é o ponto de vista central. Lembrando, turma, que um parágrafo ele tem que estar muito bem interligado ao outro, né? Por exemplo, lá na conclusão você vai finalizar, vai concluir ideias que já foram discutidas ao longo do texto. Não é o momento para você trazer informações novas, para trazer novos dados, não. Aqui na conclusão, o que você vai fazer? Você vai concluir a sua ideia, né? Então, nada de acrescentar novas informações. Então, antes de começar a redação, é interessante que você faça um rascunho, que você faça um esqueleto, que você tenha em mente a estrutura da sua redação. Você já sabe que a estrutura do texto dissertativo argumentativo é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, você precisa ter muito bem estabelecido o que você vai colocar na introdução, o que você vai colocar no desenvolvimento e o que você vai colocar na conclusão. O que ocorre? O que ocorre é que, às vezes, o candidato ele confunde muito essas partes. Ele começa o texto já dando uma solução, já fazendo uma proposta de intervenção. No desenvolvimento, ele não traz os argumentos que são convincentes. Então, muito cuidado, pois as partes elas precisam estar muito bem estabelecidas. E aí fica a dica, sigam esse roteiro, se vocês estão contemplando a tese inicial, os dados, a garantia, as inferências e a conclusão. E aí sim, vocês estão caminhando para uma redação com uma excelente nota. A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo, argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Nessa redação, você deverá defender uma tese, uma opinião a respeito do tema proposto, apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão, formando uma única unidade textual. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Você deverá também elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto, que respeite os direitos humanos. Então, turma, vocês têm que ter em mente todos esses elementos, né? Primeiro, vocês já sabem, né, um texto em prosa, ou seja, não é um texto em verso, ele é em prosa. Lembrando que a tipologia textual dele é qual? A dissertativa, a argumentativa. Quais são os principais temas que são debatidos, que ficam em evidência no Enem? Que sempre são colocados como evidência, que são colocados para que a gente faça uma reflexão. Quais são esses temas? Geralmente são temas de ordem social, de ordem científica, de ordem cultural ou de ordem política. Daí a importância de você estar sempre muito bem informado, muito bem atualizado, que você consiga fazer esse comparativo entre o que acontece na sua cidade, entre o que acontece em outras sociedades, em outros estados, em outros países, para que você possa ter dados para argumentar, né? Aí aqui, a gente sabe que você vai colocar a sua opinião, mas não em primeira pessoa, né? Essa opinião, na verdade, são os seus argumentos, o seu ponto de vista. Você vai defender o seu ponto de vista através de argumentos, né? Lembrando também que você vai usar qual modalidade da língua? A linguagem formal. A linguagem formal da língua portuguesa, e nós vamos ter uma aula para falar especificamente sobre isso, né? Sobre a linguagem coloquial e sobre a linguagem formal, a que a gente usa no dia a dia e a que a gente tem que utilizar na hora da redação do Enem. E como acontece o processo de avaliação? Quem é que vai avaliar essa redação de vocês, né? O texto produzido por você será avaliado por pelo menos 2 professores, de forma independente,
sem que um conheça a nota que foi atribuída pelo outro. E como a redação será avaliada? Os dois professores avaliarão o seu desempenho de acordo com os seguintes critérios. Turma, tem critérios que serão avaliados. Então, vocês têm que seguir esses critérios. Por isso que eu falei para vocês que o texto de vocês necessita de um planejamento. Vocês não podem escrever de forma aleatória, não pode escrever sem uma organização, sem organizar os parágrafos, né, sem os elementos de coesão, de coerência. Por quê? Porque cada critério vai estar sendo analisado de forma criteriosa. E para que a gente tenha um bom desempenho, é importante que conheçamos esses critérios. Se eu não conheço os critérios que eu serei avaliada, como é que eu vou saber se eu estou realmente cumprindo os critérios? Uma vez que eu domino os critérios aos quais eu serei submetida, fica bem mais fácil de contemplar todos esses critérios que estão sendo cobrados. Então vamos lá dar uma olhadinha nas competências, né? Nós temos 5 competências e vocês serão avaliados de acordo com essas competências. Por exemplo, na competência 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, né? Vocês sabem que existe uma diferença muito grande entre a linguagem escrita e a linguagem oral, né? A linguagem coloquial do dia a dia, ela é mais descuidada, né? Ela às vezes ela traz muito regionalismo, ela traz gírias, uma linguagem mais descuidada. E enquanto que a linguagem formal, ela busca o quê? Ela busca as normas gramaticais. Ela tem como referência a gramática normativa. E o que ele pede aqui? O que a redação do Enem pede? Ele pede a linguagem coloquial ou a linguagem formal? Sim, nós seremos analisados, seremos avaliados de acordo com a linguagem formal da língua portuguesa. Na competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo, em prosa. Né? Então, aqui você vai ter que ter muito argumento para você desenvolver o seu tema, né? Dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Uma vez que você foge dessa tipologia, você resolve escrever utilizando as características de uma narração, utilizando as características de uma descrição, utilizando as características do tipo injuntivo, e aí você vai estar zerando essa competência. A competência 3, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, né? Uma competência muito importante, que é nessa competência que vocês vão selecionar e organizar para que possa colocar os argumentos de forma convincente. Na competência 4, vocês precisam demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Né, os mecanismos de coesão, os mecanismos de coerência. E aí vai entrar toda aquela parte que a gente já estudou lá na morfologia, as conjunções, os advérbios, as locuções. Então, muita atenção para a competência 4. E a competência 5, que é uma característica bem evidente do vestibular, né, no caso do Enem, que seria o quê? Na competência 5, vocês precisam elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos, né? Nem todos os vestibulares cobram dos candidatos uma proposta de intervenção. No entanto, aqui no vestibular relacionado ao Enem, aqui no Enem, sim, é cobrado uma proposta de intervenção e, claro, que respeite os direitos humanos. Não posso propor algo que vá contra os direitos humanos. E como será atribuída a nota à redação? Cada avaliador atribuirá uma nota entre 0 e 200 pontos para cada uma das 5 competências. E a soma desses pontos comporá a nota total de cada avaliador, que pode chegar a 1000. Né? Então, vocês vão estar lá recebendo notas entre 0 e 200. E somando as 5 competências, essa nota pode chegar à nota máxima, que seria 1000. Ao final, a nota final do participante será a média aritmética das notas totais atribuídas pelos 2 avaliadores. Então, ficaria assim. Olha só a nomenclatura que eles usam diante das pontuações. Desclassificado,
ou seja, não recebeu nenhum ponto dentro daquela competência, tá? Pode ser que em uma competência você seja desclassificado, mas que em outra competência você se saia bem melhor. Precário equivale a 40 pontos. Insuficiente equivale a 80 pontos. Mediano, 120 pontos. Bom equivale a 160 pontos. E o ótimo equivale a 200 pontos. O que vocês buscam? Os 200 pontos, né, turma, em cada competência. Para isso é necessário muita leitura, muito treino, muita prática. Turma, não adianta nada saber apenas a teoria, é necessário praticá-la. Então, vocês pegam ali toda a estrutura de uma redação, do texto dissertativo, argumentativo. Vocês já sabem quais são as características, vocês já sabem quais são as partes, já sabem os elementos que compõem o texto dissertativo, argumentativo. Então, é necessário praticar. E o título na redação do Enem? É obrigatório? Sim ou não? Diferente de outros vestibulares, na redação do Enem o título não é obrigatório. Então, ele não é obrigatório. Vai ficar aí para você decidir se você quer colocar um título ou não, visto que ele não é obrigatório. Inclusive, incluindo-o em seu texto, você corre o risco de não optar por algo que seja tão atrativo para o corretor e ainda desperdiçar linhas que seriam úteis para completar as suas ideias. Então, muito cuidado. Se você resolver colocar um título, que seja um título atrativo, um título que esteja relacionado ao tema que você irá desenvolver. Porém, se você escolher inserir um título em sua redação, coloque-o centralizado na primeira linha da folha da redação e comece na linha seguinte. Importante, não pule uma linha. Não é necessário pular uma linha. Colocou o título, vou pular uma linha para começar a minha redação? Não. Na verdade, essa linha que vocês escreveram o título, ela já está contando como uma das linhas da redação, certo? Então, muita atenção se você optar por colocar um título na sua redação. É importante ressaltar que seu título deve ser atrativo e não copiar o tema da redação. Se optar por colocá-lo, ele deve estar de acordo com o que você aborda em seu texto. Então, você prefere colocar o título? Muito cuidado. Esse título ele tem que estar condizente ao que você está abordando ao longo do texto. Imagine apenas copiar o tema para o seu título. Título e tema são diferentes. Tema é a proposta que já vem da banca do Enem. E o título ele é pessoal. Você irá nomear a sua redação. Você irá dar um nome para a sua redação, um título para a sua redação. E quantas linhas deve ter a redação do Enem? Você deve escrever o seu texto em no máximo 30 linhas e no mínimo 8, para não ser eliminado. Porém, é praticamente impossível passar por todas as etapas do texto dissertativo argumentativo, como a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, com uma redação tão pequena. Imaginem vocês, turma, fazer uma redação dissertativa argumentativa em apenas 8 linhas. Com certeza ela vai ficar bem insuficiente. Sugestão de como você pode distribuir o seu texto no espaço que tem. Vocês podem colocar um parágrafo para o desenvolvimento, para a introdução, que vai ficar ali na média de 5, 6 linhas, né? O desenvolvimento, você pode colocar 2 parágrafos, vai ficar ali na média de 7, 8, 6 linhas também, né? E na conclusão, um parágrafo que pode ficar ali também na média de 4, 5, 6 linhas. Não é uma receita de bolo. Por exemplo, a introdução tem que ter 5 linhas, o desenvolvimento tem que ter 6. Não é uma receita de bolo. Isso vai de acordo com o seu argumento, de acordo com as suas palavras, como você vai redigindo o seu texto, né? A dica que a gente dá é um parágrafo para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para conclusão. A redação do Enem deve ser escrita em primeira ou em terceira pessoa. A redação do Enem deve ser escrita em linguagem impessoal. E o que seria essa linguagem impessoal? O ideal é que você escreva em terceira pessoa, né, e não em primeira. Então, nada de colocar eu acho, eu penso, eu vi, eu fiz, eu acredito. Elimine isso da sua redação. É perfeitamente possível expressar o seu ponto de vista de forma impessoal. Como assim? Isso acontece porque o texto dissertativo, argumentativo, é caracterizado por ter um afastamento entre o autor e o leitor.
diferente de outros gêneros textuais, como a carta. E a proposta de intervenção do Enem? A grande diferença entre a redação do Enem para os textos dissertativos que são cobrados em outros vestibulares é justamente a proposta de intervenção. No Enem, ela é tão importante que ela possui uma competência só para ela, só para analisar a proposta de intervenção, o que garante 20% da sua nota final. Então, muito atentos, fiquem bem atentos à proposta de intervenção que deve aparecer no último parágrafo. E para finalizar a nossa aula de hoje, vamos aí para algumas considerações finais, algumas dicas importantes que vocês devem estar sempre atentos. Assim, para elaborar uma redação de qualidade, você deve considerar as seguintes recomendações. Ler com bastante atenção o tema proposto, observar a tipologia textual exigida. Ler os textos motivadores, observando as palavras ou fragmentos que indicam o posicionamento dos autores. Identificar em cada texto motivador, se for o caso, a tese e os argumentos apresentados pelos autores e utilizá-los para defender o seu ponto de vista. Refletir sobre o posicionamento dos autores dos textos motivadores e definir com muita clareza qual vai ser o seu posicionamento. Ler atentamente as instruções apresentadas após os textos motivadores e definir um projeto de texto que planeje uma organização estratégica da sua redação, a fim de defender o ponto de vista por você escolhido e apresentar uma proposta de intervenção ao problema abordado. Então é isso, turma. Essas foram as características principais da redação do Enem. Eu aguardo vocês na próxima aula com outras dicas bem importantes relacionadas ao Enem e também ao PAIS UEMA. Um abraço e até a próxima!